boa tarde, meio quase boa noite, né? Não estou autorizado a dizer a hora que a gente está trabalhando, mas de qualquer Hoje forma nós já. estamos agora à noite. Boa noite, então. Queria falar boa tarde, mas é boa noite. Então, aqui nós estamos outra vez com a nossa trinca, né? Que você não conhece muito bem, só a Marlene, né? É, Marlene. Mas o Eli Alves da Silva é advogado e milita todas as áreas advocatícias, não é magistrado, né? Por opção, né? E também tem alguma atuação, teve alguma atuação e vai ter, se conseguir passar na próxima eleição, também uma função na UAB. Que legal. É bem ativo. Marlene você já conhece, né? Mas é para relembrar a todos que é a psicóloga que tem uma densidade de conhecimentos enorme, né? Por causa da sua experiência clínica e por causa da sua experiência em psicologia hospitalar, né? E também um pé não pequeno na área de pesquisa. Então Ensino mestrado. tem uma abrangência, um leque bastante grande. E eu mesmo, eu não falei meu nome todas as vezes, né? Afonso Souza Júnior, coloproctologista do Hospital das Clínicas e, claro, com muitas atividades por aí. Mas, neste momento, me dá orgulho é participar desse grupo da Fábrica de Mentes Inquietas, que somos nós três aqui. E a gente está emprestando conhecimento aqui da Bianca Turm, né? Fisioterapeuta, com mestrado e doutorado realizados na Universidade de São Judas. E ela olha particularmente dentro da fisioterapia na questão da imagem corporal e as suas alterações, principalmente, né? Porque não é só isso que você faz, né? Conta um pouquinho da trajetória da sua vida para chegar até esse ponto, para a gente poder explorar o seu conhecimento. Então, tá bom. Então, muito obrigada pelo convite. Primeiro, é um prazer estar aqui e dividir conhecimento, né, com uma conversa, que é bem mais gostoso, não é? Uma troca sempre é mais rica, não é? Então, a minha jornada aí, eu sempre atuei na fisioterapia, né, tradicional, né? E por conta de mestrado, doutorado, né, que tem que buscar uma linha de pesquisa, eu acabei entrando meio que acaso, né? Caso existe o acaso, um questionamento assim sobre corpo, comportamento, corpo, e uma coisa foi levando a outra. E aí, quando eu estava no mestrado, os professores do mestrado tinham uma equipe que sempre, né, conversavam entre eles, né, discutiam casos, e um deles fazia parte da equipe lá do Hospital das Clínicas, que era um psicólogo. E aí ele ouviu a gente falar sobre corpo, que a gente ia fazer alguma coisa sobre corpo, eu com a minha orientadora. E ali falou assim: olha, lá no HC estamos precisando de alguém que possa olhar o corpo das pacientes que nós cuidamos lá, porque tem alguma coisa que a gente não consegue resolver. Parece que falta alguma coisa para finalizar o tratamento e o sofrimento decorrente ao distúrbio alimentar e à distorção de imagem corporal. E eu, na época, não sabia nada disso, né? Aí eu falei: vamos, tá bom. Aí cheguei lá na reunião. As mentes inquietas. Pois é, eu falei: corpo, vamos trabalhar corpo, não percebe o corpo direito, vamos trabalhar o corpo, né? O corpo comunica com a mente, tá tudo certo. Aí chegando lá, graças a Deus, minha orientadora estava junto comigo. Aí eu vi que a conversa foi para um lado que eu não conhecia, que era uma parte, né, esse contexto psiquiátrico que tinha essa consequência no corpo, que era uma distorção da imagem corporal. E na faculdade de fisioterapia tradicional, a gente não tem esse conteúdo, né? E, vocês podem ajudar? Sim, claro, podemos, vamos. Eu falei: nossa, e uma cutucando a outra, assim, né? Vamos, vamos, vamos. E aí que começou a correria para começar a estudar, entender o que é distorção de imagem corporal efetivamente, dentro do contexto do transtorno alimentar. E aí foi uma jornada aí de mais de 20 anos, né? Criando uma linha de pesquisa para entender como identificar, como avaliar, né? E depois criar uma forma de intervenção,
né? Então, no pós-doutorado, eu consegui finalizar um protocolo que pudesse atender essa demanda específica, né? Então, hoje eu tenho um método que trata essa questão da percepção distorcida do corpo, uma percepção imprecisa que traz muita angústia, né? Em qualquer pessoa que sofra com isso, tá? Então, hoje, com muito orgulho, tenho meu método e consigo ajudar muitas pessoas a se libertarem de um sofrimento que só elas identificam e para o outro é imperceptível para o outro, porque é um registro dentro do cérebro, né? Então, a pessoa sofre com uma identificação do corpo dela, que ela consegue expressar, sentir e ver no espelho, mas os outros não enxergam. Então, eles são muito invalidados, como tá chamando atenção, é frescura, aí é só se olhar no espelho, olha como você não tá assim como você tá me contando. E isso traz muita, né, angústia, traz muita inquietação, porque a pessoa começa a falar, mas será que eu tô bem? São os outros que não enxergam? Então, é muito conturbada essa questão da distorção da imagem corporal. E o seu método MBT, né? MBT, sim. É o seu nome, né? É claro. E esse método fundamenta-se em avaliação física e tem outros métodos que se usa? Então, a dificuldade de chegar num método era que eu não tinha nenhuma literatura que me apoiasse, porque não existe, né? Nunca existiu um tratamento para percepção, distorção da percepção corporal. O que eu consegui identificar muito nos todos os artigos sobre transtornos alimentares é que faltava alguma coisa. Alguém tinha que fazer alguma coisa por esse componente perceptual do corpo, mas ninguém chegava lá. Então tinha uma lacuna, né? E aí hoje eu sou essa lacuna, né? Então o que a gente trabalha especificamente não é uma técnica que venha da fisioterapia. Então não é uma reabilitação tradicional, né? E eu utilizo a comunicação do corpo com o cérebro para mostrar como o corpo é. Porque é assim que a gente aprende a identificar o corpo. Então, desde pequeno, você vai identificando o corpo através de toda a sua vivência corporal, da nomeação, do toque, né? Crianças brincando, dividindo espaços. Então, com a experiência através do corpo, que a gente vai entendendo como o corpo é. Então, essa comunicação que vem do corpo vai alimentando a identificação do nosso corpo no cérebro, registrando um desenho, um mapa do nosso corpo dentro de uma área específica do cérebro, que é a imagem corporal, né? Então, todos nós temos uma área específica no cérebro que vai criar uma representação neurológica do nosso corpo no cérebro. E como todo e qualquer aprendizado, essa imagem vai corresponder exatamente a tudo que a pessoa viveu, aquilo que ela identificou, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela absorveu, aquilo que fez sentido ou não para ela. Então, formar a identidade do nosso corpo no cérebro depende de inúmeras informações. Mas elas começam pela sensorialidade. Colo, abraçar, colocar roupa, vestir, né? Tomar banho, cair. A experiência vem primeiro pelo corpo. Depois você vem para a nomeação. Então, primeiro a gente sente, né? E essa Principalmente comunicação... tato, ou todos os sentidos? Todos os sentidos, mas principalmente tato. Nós somos sentimentos, né? Nós somos total sentimento. Ele fala que isso está representado no cérebro, mas é difuso no cérebro, não tem um local específico. Tem um local específico, é a área temporoparietal, que é a área do esquema corporal. Então, eu trabalho exatamente com o esquema corporal, que é a identificação do nosso corpo neurologicamente representado no cérebro. Então, ele vira uma referência, uma imagem que é uma referência. Então, quando eu vou comprar uma roupa, eu falo assim, essa blusa cabe em mim, porque a identificação do tamanho eu vou buscar no cérebro. Então, eu sei que é um número X, porque aquela roupa cabe em mim e sempre a mesma etiqueta, né? Então, eu vou aprendendo, mas primeiro é a visualização. Então, quando eu vou buscar uma roupa, eu sei que ela vai caber em mim ou não, porque eu tenho esse banco de dados interno que me dá essa referência. Então, eu tenho uma área específica
do cérebro que cria essa representação. E a partir desta representação, dessa imagem, eu vou decidir o que eu vou fazer com esse corpo. Se eu gosto, se eu não gosto, se eu aceito, se ele é bonito, se ele é feio. Então, primeiro tem essa imagem e depois eu vou ver o que eu vou fazer com esse corpo. E leva-se um tempo para você poder refazer essas imagens que você vai criando ao longo da sua vida, né? Exatamente. Por isso que acaba tendo essas distorções da imagem. Isso. Exatamente. Então, se refaz, usando o verbo que ela falou. A gente refaz. E é Então, isso. Reich tinha razão. Em qual dos pontos? Tem várias razões, né? Em que eu tinha os tais exercícios dele, que fazia às vezes em conjunto, às vezes isolado. E tinha alguns aparelhos que faziam estimulações sensoriais, principalmente táteis, e que ele dizia que modificava alguns detalhes da psique. Sim, o cérebro é plástico, né? Então a gente sabe que ele o tempo todo aprende, reaprende. Né? Se a gente faz terapia, a gente reaprende. Né? Comportamentos, a gente entende, a gente tem novas elaborações. E com o corpo é a mesma coisa. E quando eu falei que refaz, né, eu tô pensando aqui nessas grandes modificações do corpo, né? E conheço a Bianca há bastante tempo, né? Nós partilhamos, né? Compartilhamos várias vezes as nossas experiências e os nossos inquietudes, né? Uhum. E ela lidando com a parte realmente da anorexia, da bulimia, né? E eu com a obesidade, com a cirurgia da obesidade. São dois polos completamente diferentes, né? Anorexia se achando sempre obesa e alguns dos obesos se achando magro e não tão obeso. E quando inverte, né? Quando eles fazem a cirurgia, muitas vezes, ou não necessariamente, mas quando há um emagrecimento, não consegue reconhecer seu corpo. Não é ele. Uhum. E aí fica muito difícil. E leva-se um tempo para poder tentar entender que aquele corpo que ele está olhando é dele. Dos dois lados. E aí você fez vários trabalhos que eu queria que você falasse disso, que foi muito fantástico. Foi aí que começou a pensar realmente, né? O que é essa distorção. Então, o que é a distorção da imagem? Isso. Então, a gente já sabe que a gente aprende através da percepção do corpo. Então, o corpo conta como a mente. O corpo conta para a mente como ele é. E essa percepção pode ser adequada ou ela pode ser inadequada. O que a gente chama de inadequado? As pessoas se perceberem maiores do que realmente são ou menores do que realmente são. A estrutura é a mesma. Estamos falando de distorção da imagem corporal independente na obesidade ou na anorexia, que são os dois polos. A questão é a mesma. Eu não reconheço o meu corpo como ele de fato é. Mas o que eu decido, para mim, é a partir da imagem que está registrada lá. Independente se é real ou não. O cérebro não sabe se a imagem, a informação que chega é real ou não sobre você. Ela vai receber essa informação, mesmo que for inadequada, e vai criar uma verdade dela. Isso é uma distorção, né? Que tem vários fatores para isso. Então, vai ficar mais fácil dando exemplo com, por exemplo, um paciente bariátrico, né? Então, ele perde muito peso rapidamente. E aí, o cérebro precisa de um tempo para reaprender o tamanho do corpo. E aí, quando ele começa a se adaptar e entender como o corpo é novamente, criar uma nova imagem que o representa, ele perde mais peso. Aí faz uma cirurgia. E aí, o cérebro não consegue se adaptar tão rapidamente quanto a perda de peso. E aí chega uma hora que o cérebro entra em confusão. Ele fala assim, para mim deu, eu vou ficar com a imagem que eu sempre tive, que é a mais forte, que ela viveu a vida inteira. Então a pessoa perde peso. Um certo conforto. Dá, mas aí alguns não enxergam por quê. Ele olha no espelho, mas a imagem que a gente olha no espelho, ela tem a informação que chega do cérebro. Então ela enxerga o que ficou ali como imagem principal. Então ela se sente grande. Ela ainda não reconhece que o corpo diminuiu de tamanho, mesmo olhando no espelho. Porque a imagem que é projetada no espelho
sempre vai ter como referência a imagem do cérebro, como Mesmo que olhando projetasse. por fotografias. Mesmo fotografias, às vezes mesmo medidas. Não É tem muitos muito, pacientes que continuam usando roupa larga? Sim, e como, né? E muitas vezes, mesmo na fotografia, não sou eu. Uhum. Não sou eu. Eles não se identificam, né? É uma outra Não. pessoa. É uma outra pessoa. Então, o ideal seria fazer essa readequação, né? Em todos os sentidos, viu? Não é só na questão do corpo, né? Na questão do Rosto, rosto, sim, né? A tudo, questão tudo. de uma série de coisas. Porque, assim, o corpo sempre ocupou um espaço grande, né? E aí também muitas pessoas me perguntam, mas aquele paciente já perdeu muito peso, mas ele continua andando como se tivesse com sobrepeso, né? Então, olha como o corpo vai se adaptando a tudo, né? Então, quando a pessoa não identifica que realmente ela perdeu peso, que tem um corpo bem menor, ela costuma manter a marcha com os pés, com a base bem alargada. Passa de lado. Passa de lado, por quê? Aqui o cérebro ainda conta. Eu estou grande, entende? E a verdade é essa, e não o que os outros falam, porque é a minha referência. Vocês me chamam de Bianca, meu nome é Bianca. Eu chego aqui e falo, não, você não é Bianca, você é Antônia. Eu falo, não, eu não sou Antônia, eu sou Bianca. Aí vocês me provam, vem aqui o advogado e fala, não, aqui, ó, tem um documento dizendo que você é Antônia. Imagina. Isso é distorção da imagem corporal. A pessoa tem uma certeza absoluta de como ela é. De uma maneira irreal, distorcida. Mas essa é a verdade dela com a qual ela lida todos os dias. E quando a gente fala de algo distorcido, sempre é um sofrimento. Não é? Então eles vivem um sofrimento. Porque um fala uma coisa e ela não reconhece. Então ela se sente sempre fora do contexto, entende? Então isso é muito ruim. Então isso leva a mais retração, a pessoa fica mais... Né, às vezes fica... Quando faz a cirurgia ou perde peso, não reconhece, acha que ela não é suficiente, que ela não consegue ter resultado, que todo mundo consegue, menos ela. Então ela não reconhece que ela conquistou. Porque o cérebro está contando o contrário. Então isso faz muito conflito, não é, Marlene? Muito, 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 muito. E acho que na anorexia também é a mesma coisa, só que do lado contrário. Só do lado contrário. Então se a gente pegar uma paciente com anorexia, ela não identifica que ela está magra. Então, quando ela se olha no espelho, ou ela se percebe, ela se olha, ela fala, eu estou grande, eu estou gorda, eu estou cheia de gordura. E eu preciso eliminar essa gordura do meu corpo. Aí começa a restringir e começa a fazer uma série de outros comportamentos compensatórios para perder peso. E não identifica que está, na verdade, desnutrida. Extremamente desnutrida. E como é que desarma isso? A minha contribuição, né? Eu acho que a gente desarma isso sempre com uma equipe multidisciplinar, né? Trabalhando, porque precisa de um psiquiatra, precisa de um nutricionista, precisa de psicólogo e precisa readequar a identificação do corpo, tá? Então, hoje em dia, as equipes já entendem que se a gente não resolver a distorção da imagem corporal, ela mantém o transtorno alimentar. É um fator que mantém o transtorno alimentar. Porque enquanto a pessoa se percebe grande, é difícil ela comer o que precisa, porque ela tem medo da comida, falando da anorexia, né? Existe um medo grande da comida, que essa comida vai me engordar mais do que eu já estou. Porque a distorção da imagem já conta, você está muito gorda. Então a comida vira um desafio muito grande, então é muito difícil comer. O medo de comer é muito grande, porque esse corpo deforma instantaneamente depois que come. Então, a gente sente o estufamento, né? A gente comeu, a gente tem a saciedade, e a saciedade para elas dá a impressão de que formou muita gordura instantaneamente quando come. É um dos maiores medos que eu atendo lá no consultório. Depois que eu como, a minha barriga fica muito grande. Então, sempre sentam, abraça, né? Ou põe um travesseiro em cima da barriga, ou pega um cobertor, ou fica assim, né? Fecha os braços para ninguém enxergar a barriga. Ou vai para a cama, se cobre, né? Porque a barriga está extremamente grande, excessivamente grande. Então, a gente tem que trabalhar com esses medos. Então, quando eu falo em reabilitar a distorção da imagem corporal, eu vou desprogramar a imagem que ela criou no cérebro e reprogramar uma nova. Como? Eu vou refazer todo o caminho da construção da representação do corpo no cérebro. Então, quando a gente fala de imagem corporal, nós temos, então, 2 componentes que constroem a imagem corporal,
que é o componente perceptual, o esquema corporal, e o componente atitudinal. Então, eu trabalho no componente perceptual, para que a equipe depois trabalhe o componente atitudinal. E principalmente a ajuda da psicologia. Porque se eu julgo um corpo deformado de uma forma, então eu tenho aqui um banco de dados de relacionamento com esse corpo. Quando eu mudo a imagem desse corpo, eu preciso mudar toda a relação que eu tenho com o corpo que eu entendo hoje. Então, eu tenho que desconstruir muitas crenças. O que era enorme agora tem um tamanho adequado. Então, o adequado pode mais coisas do que o inadequado. E até questão social. Muita. Nossa, muito. Porque se você só muda o paciente e não passa também uma questão familiar, a pessoa também vai começar... também tem uma própria distorção, né? Você está falando, eu estou aqui pensando que talvez não só no transtornos alimentares. Pensa na mudança de sexo. Também. Pensa nessa mudança do rosto que as pessoas estão fazendo, como que chama? A harmonização. Que está... Há uma mudança muito grande, você se assusta. Né? Você olha, eu me assustei essa semana, falei assim, gente, não é a mesma pessoa. E como que a pessoa se vê nisso? É difícil. Eu escutei uma história de uma pessoa que fez a harmonização e foi parar na terapia porque ela não se reconhecia mais. Ela falou, não sou eu. Não sou eu. Você tem que recriar uma identidade. Parece que tem também um cara que ganhou o Big Brother. Eu não sei, só escutei falar, não tenho certeza. Ele também fez, ficou desesperado, né? Que deforma. Que deformou. Minha pergunta é a seguinte, isso ocorre somente nessas questões relativas ao volume do corpo, ou isso também reflete, por exemplo, alguém que faça uma cirurgia plástica? Também. Então não é necessariamente só um distúrbio do ponto de vista de ser magro ou ser gordo. Não. É a adequação do físico ao mental, ou vice-versa. É que a gente encontra mais nesses pacientes porque eles procuram uma ajuda especializada porque estão num grande sofrimento ou risco de saúde, certo? Mas no dia a dia, nós temos aquelas pessoas. Então vamos classificar assim. Todos nós temos um certo grau de distorção de imagem, que ninguém se percebe 100%. Isso não existe, tá? Mas, dentro de um intervalo de distorção de imagem corporal, ele não gera um adoecimento psíquico, mas gera uma constante insatisfação. Todos nós temos essa Todos nós temos, em mas... algum momento, em algum lugar. Mas eu posso ter uma insatisfação, mas a minha vida não muda. Não muda. Eu vivo apesar dela e ok. Eu posso ter uma insatisfação, que eu posso buscar algum recurso estético, uma cirurgia plástica, e depois que eu faço a cirurgia, eu me olho no espelho e falo, nossa, ficou ótimo, gostei. Era o que eu imaginava ser. Exatamente. Isso é o que eu queria, eu não gostava dessa, né, a minha barriga, eu tive 3, 4 filhos, tenho muita flacidez, então ela faz cirurgia, se olha no espelho e fica satisfeita. Então, ok, não temos problema. Tá? Agora, o problema é quando você faz a cirurgia, ficou tudo ótimo, mas a pessoa não reconhece que ficou bom. Então, ela olha no espelho e fala assim, mas não ficou bom, ainda tem aqui, eu preciso fazer mais uma, preciso fazer mais, eu faço mais academia, eu preciso restringir, eu preciso buscar recursos para me manter em forma, porque o resultado não chegou. Então, quanto mais a pessoa vai buscar... O resultado que ela não chegou para ela. Não chegou para ela. Todo mundo enxerga o resultado, mas ela não enxerga e continua buscando recursos para mudar. Aí sim temos uma distorção de imagem, que pode ser só na barriga e não no corpo inteiro. Então, a distorção da imagem corporal pode ser localizada. E ela pode trazer graus de relação com aquilo. Algo que não vai levar a um adoecimento, algo que vai permanecer a vida inteira dela. Ela estará à mercê dessa demanda. Eu preciso ter um corpo exemplar, perfeito, sem dobras, sem gordura, sem nada, que não existe, né? O corpo tem dobras, tem pele, tem gordura, tem tudo, né? E elas querem tirar tudo isso, como se isso não fizesse parte do corpo.
né? Então, quando eu busco sempre uma perfeição no corpo, eu faço muita coisa e eu nunca enxergo o resultado, nunca é suficiente, eu posso ter um grau importante de distorção associado com todo essa mídia, essa exigência de um corpo perfeito que não existe, né? Não existem dois corpos iguais, não existe. Então, a busca por essa beleza que é chamada de magreza. Então, a sociedade vai colocando que a magreza é igual à beleza. Fora isso, você não é bonita, você não é aceita. Isso, por exemplo, se a gente falar de jovens, isso é muito forte, porque eles estão criando a identidade deles em cima desses padrões de exigência de um corpo perfeito. O meu consultório tem 90% de adolescentes com transtornos alimentares graves, né? Então, a distorção da imagem corporal, ela pode influenciar de maneira que você vai buscar alguma coisa para resolver e fica satisfeito. Ok. Aceitar do jeito que você está. Não necessariamente para ter uma distorção, só uma insatisfação. Isso é legal trazer, né? Insatisfação está no campo atitudinal. Ai, não tá bonito, não gosto, mas ok, eu lido com isso, tá? É uma coisa. Quando eu tenho uma distorção da identificação do tamanho do corpo, eu pioro o quadro. Fica claro isso? Né? Eu posso ser só... Não necessariamente preciso ter sempre uma distorção associada, entende? Por isso que a gente tem que saber identificar. Dentro da questão insatisfação com o corpo, eu tenho só uma questão muito forte emocional, atitudinal, comportamental, mas não uma distorção perceptual. Mas eu nunca vou ter uma perceptual distorcida sem que a atitudinal também não esteja. Tá? Então, o importante é a gente identificar o que está levando à insatisfação com o corpo. Porque, aqui pensando, né? Porque existe, sim, algumas alterações até necessárias por perda de um pé, de um acidente, de uma perna inteira. Mesmo essas pessoas que passam por isso, elas também têm essa dificuldade da aceitação. E pode ter também uma distorção. Aí o processo é um pouco diferente. Porque, vamos supor, uma pessoa que não tem nenhuma patologia psiquiátrica, nunca teve distorção de imagem, vive e tem um acidente. A gente interrompe, sim, a comunicação daquela parte do corpo, do cérebro, né, depois de um tempo, porque a pessoa ainda sente a perna por um tempo, né, tem toda a parte nervosa que ainda comunica. Mas depois o cérebro se adapta e ele ocupa aquele espaço do membro que está faltando com uma outra parte do corpo. Ela vai estendendo assim, vai ganhando, não fica espaço, não fica buraco. E ela se adapta a isso. Ela consegue se adaptar, por exemplo, se ela colocar uma prótese. Então, ela se adapta. E a prótese, ela vai depois fazer parte do corpo novamente. Sim. Que nem raquete, né? O pessoal, quem joga tênis, né? Nossa, a raquete, no começo, você não acerta a bolinha em lugar nenhum. Depois, ela vira uma extensão do seu braço. Então, a palma da sua mão tá lá na raquete, entende? Então, você incorpora aquilo, você cria um aprendizado dessa extensão do braço para acertar a raquete. Então, você vai incorporando isso na sua imagem corporal na hora que você usa aquilo, entendeu? Então, tem duas coisas. Isso... já até afastou daqui, eu tinha esquecido. Isso é comum, mas também há um tempo para que isso aconteça. Precisa de tempo do aprendizado. Então, na questão da obesidade, para mudar também, essa questão é um tempo que vai necessário. Na anorexia é um pouco mais difícil? Acho que assim, não é, os dois são difíceis. É a mesma proporção. Não tem um mais difícil, um menos difícil. Se a gente fala de graus de distorção de imagem corporal, quanto pior o grau, mais difícil o tratamento. Quanto menor, mais fácil. Isso independe do adoecimento. Eu posso ter uma distorção leve com um adoecimento grave. Então, depende muito. É muito particular. Tanto é que nas pesquisas que eu fiz, a gente não conseguiu encontrar um padrão de distorção da percepção corporal na anorexia e bulimia. Na anorexia, o padrão é esse. Não tem. É uma variação. E na obesidade e bariátricos, a mesma coisa. Não tem um padrão. Essas pessoas se percebem assim, porque é uma somatória, é multifatorial.
Então, depende da família, depende do externo, depende do bullying que ele sofreu, dos comentários, das comparações. Então, como é que a gente constrói uma imagem do nosso corpo de forma distorcida? Por que ela distorce? Por causa dos comentários sobre o corpo, das comparações. Sabe, comentários mais negativos? Ah, sua irmã é magra, pode comer. Você que é gordinho, não vai. Ai, por que você não é que nem a sua prima, disciplinada? Olha como ela é magra e você não consegue ficar magra que nem sua prima. Isso distorce, porque fere a gente, não é, Marlene? Sim. Então, assim, quando eu falo do corpo do outro, eu estou invadindo o espaço pessoal dele. É uma agressão, porque a palavra chega. Eu acho que a primeira coisa é o respeito que tem que ter, né? Inclusive familiar, né? Que é a questão prioritária, né? No nosso... Esse tipo de comentário necessariamente chega a atingir nessa proporção, ou de repente tem pessoas que incorporam isso como sendo normal? Então, nós vamos ter as duas coisas. Algumas pessoas vão ouvir, absorver e se identificar com algo mais negativo e pejorativo, vão se identificar, não, eu sou realmente pior, eu sou, né? Porque repetidamente ela vai recebendo os mesmos comentários. Outras vão ouvir, vai entrar, vai sair, não vai fazer mudança nenhuma. Da estrutura psicológica da pessoa. Exatamente, vai depender da estrutura psicológica. Então, os estudos dizem que para desenvolver um distúrbio, né, alimentar, a pessoa tem uma predisposição para desenvolver. Isso eu sei na anorexia e bulimia, eu não sei na obesidade bariátrica se isso tem. Dizem que tem, né? Dizem que também tem. Então, tem uma propensão a desenvolver aquilo. Dizem que tem. Né? Porque todos nós já ouvimos, né, comentários negativos sobre o corpo do outro. E não precisa ser necessariamente sobre o corpo da criança, o corpo de outros. Mas eu acho que é um conjunto, né, de situação. Sempre não é uma única. Não dá para dizer que só uma frase, olha, você tá gordinho, você não tá fazendo isso, olha esse negócio. Tipo Mas é que normalmente isso vai se repetindo dentro da família. Sim, e depois se repete na escola, depois se repete na sociedade. Então vai fortalecendo. Sim, fortalece, concordo contigo, mas eu acho que existem outras questões ao mesmo tempo. Existem. Sabe, não só a questão do corpo, mas assim, a sua capacidade para estudar, ou então a pessoa afetiva ou não afetiva, olha como que você está sendo mal criado, isso daí, sabe? São várias situações, são várias pipoquinhas que vão caindo e que a pessoa vai juntando, e quando vem uma coisa numa certa idade, falando do corpo, aí a criança ou adolescente começa a entrar numa distorção de si mesmo. Sim, não só do corpo, mas de si mesmo. Psiquicamente. Não existe, né? O que está na mente está no corpo, o que está no corpo está na mente. Então a gente pode associar o trabalho e fortalecer, sabe, deixar ele mais potente quando a gente trabalha as duas vias. Quando temos esta relação, uma má relação com o corpo, dentro desse contexto distorcido. E sempre é multifatorial e cumulativo. Né? Várias situações. Várias situações. Então, tem pessoas que adoecem, tem pessoas que não vão adoecer, né? Como todos nós, cada um tem uma predisposição para ter... eu sempre tenho uma alergia, o outro tem outra coisa, eu tenho gastrite, eu tenho... Então, são algumas, né, predisposições que a gente tem para desenvolver algumas coisas, né? E geralmente no corpo. Não importa se é emagrecer, se é engordar, se é uma retocolite, se é uma doença inflamatória, geralmente é no corpo, né? Como se descrevia desde o começo, né? Uma paralisação, geralmente é no corpo. Você pode mudar, mas é o corpo que está de frente, né? Através dele que você fala, através dele que você se mostra. Geralmente é o corpo. Sim, ele é o primeiro, né? Essas questões alimentares, né? Você falou multifatorial, então é multidisciplinar, né? Você falou, tem o médico vai dar medicamento, aconselhamento, sei lá, várias possibilidades, né? O nutricionista vai aplicar estratégias, ou de alimentação, ou de restrição, né? O psicólogo vai trabalhar as questões fundamentais, né? Da estrutura psíquica. E você, como é que você faz a parte física? Eu reprogramo o cérebro, né? A partir das informações que eu vou acionar através do corpo. Então, como é que
basicamente, como é que o método funciona? A pessoa sabe o tamanho que ela tem da forma distorcida. Então, através de um teste, eu identifico como ela se percebe. E eu tenho uma referência do tamanho real dela. Então, é o primeiro confronto que eu trago, que traz essa avaliação. Eu sei como você se sente. Porque eu consigo colocar de forma concreta uma coisa que só ela enxerga. Então, a primeira questão é uma identificação do quanto que ela se percebe maior ou menor e qual parte do corpo, tá? E aí é a primeira informação que dá um choque bom. Você fala assim, nossa, é assim que eu me enxergo, mas eu não sou assim. Que nem eu falei lá no começo, né? Você chega aqui e fala que eu não chamo Bianca. Aí ela fala assim, eu tô vendo que o meu corpo é menor, porque tá desenhado ali. O teste, ele é um teste projetivo que eu faço na parede, né? Então, ela vai vendo que realmente o corpo dela é menor. Mas ela se sente realmente muito grande. E isso é muito, assim, impactante. Porque ela fala, eu tô vendo, mas eu não acredito. Porque a verdade dentro do cérebro é outra. E aí, o que eu faço durante o período, o protocolo, ele leva de 3 a 4 meses. Para eu conseguir reabilitar a distorção da imagem corporal. Então, a cada sessão, eu vou mostrando partes do corpo e a gente vai identificando o tamanho que a pessoa pensa que tem e o tamanho que ela de fato tem. Então, eu provo que este tamanho menor, dá um exemplo aqui, combina com a largura do ombro. E o tamanho maior é diferente do tamanho do ombro. E assim, cintura, quadril, coxa e tudo mais. E depois que eu convenço a pessoa de que, olha, você combina com algo menor, eu começo a acionar o corpo com um trabalho de percepção corporal. Para mostrar para os receptores que, ó, esse tamanho que eu estou te mostrando que é real, você percebe assim. Então, eu vou treinando os receptores a darem a informação de que o ombro está aqui e ele termina aqui, e não aqui onde ela pensava. Então, a gente tem que sempre lembrar que a distorção da imagem corporal, eu gosto de falar, ela parece uma segunda pele que a gente usa, né, no inverno. Então, essa segunda pele, ela se acopla ao seu corpo e a distorção cria uma extensão. Então, o corpo não termina aqui para eles. Termina expandido. Então, é como se os receptores dessa expansão se comunicassem com o cérebro. Mas já se comunicaram, porque essa é uma percepção de um estado anterior real. Exatamente. Então, ele é real. Então, na medida em que eu vou mostrando que aqui não é um limite real, e que o limite real é aqui no corpo, eu vou ensinando como é sentir o tamanho da pessoa, eu vou reconectando a verdade. Então, eu vou redesenhar a identificação de cada parte do corpo no cérebro real. E a gente vai fazer isso de forma repetida. Então, a pessoa vai ter que repetir em casa esse aprendizado, que nem aprender a ler e escrever. Então, a cada semana, a gente identifica uma parte do corpo. Localização, nomeação e tudo mais. Porque elas distorcem também a identificação da estrutura do corpo. Só existe osso e gordura. Quando você fala de músculo, elas até esquecem que existe músculo. Elas sabem, mas esquecem. Sabe? Isso tudo faz parte das distorções cognitivas. Então, quando você fala que, né, o estômago, tem um estômago, você fica assim, não, mas tudo é gordura, tudo vira gordura. Tá? Então, a gente tem que ajudar a identificar a verdade sobre o corpo. Eu falo até de anatomia, eu mostro fotos, sabe? Olha, aqui tem osso, aqui tem músculo, além do músculo. Parece que é uma novidade, de tanto que vai distorcendo. Então, a cada semana eu vou mostrando partes do corpo. Depois, na sequência, eu vou mostrando que o corpo tem um limite real e que esse corpo não deforma depois que come. Então, eu mostro muito concretamente. Eu gosto muito de falar assim, que meu trabalho não tem talvez, ele só tem sim ou não. Né? Você é igual ao tamanho menor ou você é igual ao tamanho maior? Eu sou igual ao tamanho menor. Então, o objetivo é a desconstituição da imagem cerebral em relação ao corpo. Exatamente. Então, como se eu pudesse apagar a imagem distorcida na medida em que eu vou fortalecendo a verdade. Quando eu trago a verdade, a distorção vai se dissipando, que eu vou convencendo a pessoa de que aquilo realmente, de fato,
Não faz parte do corpo dela. Você falou que leva 3 meses. 3 a 4 meses. Começa Em cognitivo, começa cognitivo e termina sensorial. Uhum. E aí ela começa a transformar, a aceitar esse corpo. A relação com o corpo muda. Porque quando a pessoa começa a identificar que o corpo tem um limite estável, porque a distorção vai sempre trazer uma identificação de algo impreciso, sabe, nebuloso, né? Então, isso nunca tem um fim, então o corpo não tem fim. Então elas fecham o olho e falam, nossa, mas o meu corpo, ele não tem fim. Sabe aquelas piscinas sem fim? É isso. Isso traz muita insegurança, concorda? Mesmo quem usa óculos, tira o óculos, não enxerga, você não tem segurança de andar. Você acha que você vai bater em alguma coisa. Então você fica inseguro. Com o corpo é a mesma coisa. Se você enxerga ele distorcido, não tem uma imagem clara, você vai buscar fora o que você não tem dentro como estrutura. Então o controle da comida é uma forma de trazer segurança de uma insegurança interna. Ela aprende que esse corpo mudou. Ela vai aprender que o corpo mudou, que o corpo tem limite e uma forma estável. Mesmo depois que come, o corpo não deforma. Então, eu vou trazendo segurança através do corpo dela. Então, ela começa a identificar que o corpo não está deformado como ela imaginava. Mas neurologicamente leva-se mais tempo. Pelo menos para reprogramar o cérebro, ou você criar uma nova identificação ou um conhecimento, eu estou de pelo menos 3 meses para recriar isso. Isso pode acontecer em relação à mulher grávida? Pode acontecer, mas não é muito comum. Não, que é um estado fisiológico conhecido, esperado, né? Tem toda uma parte cognitiva que apoia a mudança. Todo mundo sabe, né? Que a barriga começa, vai crescer, mas pode acontecer. Foi só uma curiosidade. Sim? Que aqui, na minha mente inquieta aqui, aflorou. Então, por isso eu perguntei isso. Pode acontecer, mas não é uma coisa assim, recorrente. Se ela já tinha uma distorção prévia, sim. Eu já tratei de pacientes que engravidaram e realmente foi muito difícil para elas verem a barriga de fato aumentar, que é o que elas viam lá. Mas aí são outras, né? É um outro contexto, tá? Entendi. Mas então, na medida que eu vou dando a segurança de que o corpo tem um tamanho estável e não tão volúvel o tempo todo, ele é claro, ele é visível, é o que as pacientes falam quando eu vou trabalhando. Falam, nossa, agora eu enxergo o limite. Eu tô vendo que eu tenho forma. Porque elas identificam que o corpo é um quadrado, uma coisa reta, sem cintura, sem quadril, é tudo uma coisa só. E quando elas vão identificando através da imagem que o corpo tem formas, tem limite estável, isso traz segurança. Se eu tenho segurança, transforma a distorção da imagem. Sim, nessa segurança. Então, a referência começa a ser estável internamente, então ela não precisa mais dos recursos externos para trazer a segurança que ela não tem internamente. E é isso que é reprogramar o cérebro, é reprogramar a imagem do corpo. Um aprendizado novo, que eu consigo em 3, 4 meses. É lógico que eu não faço sozinha, eu faço junto no contexto. Tá, mas aí eu te pergunto. Eu perdi a pergunta ou não? Não. Eu estou respondendo a pergunta? Porque eu começo a falar. Então, é isso que é reprogramar. Então, a relação com o corpo muda. Isso que te falta responder. Porque quando eu identifico que o meu corpo é estável, tem um tamanho X, é um corpo possível. Eu posso usar cropped, eu posso usar calça, eu posso usar short, eu posso usar biquíni. Então, a relação muda. Enquanto o corpo tem a pessoa tem a percepção que o corpo está muito grande, ela usa roupa para esconder o corpo, roupa larga, camisetões, calça larga. Quando vai para a praia, está sempre coberta, ou com canga, ou com camiseta, de short. Ela não expõe o corpo, entende? Mas porque acha que está enorme ainda. E todo mundo vai ver essa gordura. Então, ela quer se esconder, que na cabeça dela todo mundo vai ver o que ela está vendo. Então, quando ela entende que o que os outros falam sobre o corpo dela é igual ao que ela enxerga, aí existe paz. É isso que eu devolvo, essa paz. Porque enquanto o outro fala como é o meu corpo e eu vejo outra coisa, isso causa inquietação e angústia. E esse é um dos sinais da distorção da imagem corporal.
A pessoa fala, nossa, eu tô tão gorda. Não, mas você não tá gorda. Imagina, você tá magra. Então, isso é um conflito. Aí, com o tratamento, você tá magra. Eu falei, eu tô. Então, existe um corpo que é impeditivo, que é o da distorção, e o corpo real, ele é possível. Então, eu posso sair de casa porque ninguém vai olhar essa gordura excessiva que eu achava que tinha. Eu posso comer com menos medo, porque eu sei que a comida não vai me engordar, não vai me deformar. Então, é isso que eu uso muito com os pacientes. O corpo da distorção, que é impeditivo e te traz sofrimento, a dor tá ali. Mas o seu corpo, ele é ausente disso, ele é diferente. Então, todas as atividades que eu trago para elas, eu trago isso com muita concretude, através do corpo. Então, eu estimulo aqui o ombro, por exemplo, tá? Vamos falar vamos para a cintura. Ela identifica através do trabalho de percepção que eu vou entregando para ela, e aí eu comparo o lado trabalhado com o lado que não foi trabalhado. E aí ela começa a identificar aqui. Quando ela tem mais percepção do corpo dela, ela vê uma imagem, uma cintura que tem curva, que tem limite, enquanto o outro que ainda está com a influência da distorção, ela enxerga maior. E aí eu pergunto, esse lado aqui, ele pode usar uma camiseta, um short? Pode. E o outro? O outro não. Que está na influência da distorção. Então, eu vou trazendo essa realidade para ela. O seu corpo é permissivo. O seu corpo pode. É o outro da distorção que não pode. Então, assim, eu vou recriando a confiança com o corpo dela. Que eu deixo claro que a confiança está no corpo dela. E o desconforto, a desconfiança, a insegurança está no corpo da distorção, que não é palpável. Então, eu vou convencendo a cada semana e trazendo novas referências que foram perdidas por conta dessa toda distorção da cognição e da percepção. Entende? Dentro do que nós estamos falando em termos de referência, nós estamos pegando a mulher. E em relação ao homem, isso também acontece? Igualzinho. Também acontece. Também acontece. Então, nós temos duas coisas aqui. Os adolescentes, hoje em dia, eles chegam mais fácil para o tratamento e se identificam e fazem sem problema nenhum. Quando eu falo de adultos, os homens acham que isso é coisa de mulher, que eles não podem ter isto. Então, eles procuram menos ajuda. Porque o mais difícil é identificar que eu tenho uma distorção da imagem corporal. Como ela é algo que você aprendeu e desenvolveu ao longo da vida, ela é a sua verdade. Então, você vive com aquilo, esta é a sua verdade. Então, você não sabe que tem outra coisa, nunca viveu outra coisa. Então, você não sabe que tem, diferente de uma dor de dente. Tá doendo, eu vou no dentista, trato e acabou a dor. A distorção, as pessoas não sabem que tem e sofrem sem saber que tem. E quando se livram da distorção, quando eles vêm tratar a distorção, eles falam, meu Deus, eu fazia isso. Eu não sabia que eu tinha distorção. Eu tratei uma pessoa que não tinha nenhum transtorno alimentar, nada. Na brincadeira, a gente fez o teste. Deixa eu ver. A gente fez o teste da distorção da imagem. E a gente viu que ele tinha uma distorção, a pessoa tinha uma distorção muito grande. Tratamos e depois a pessoa foi reconhecendo que os comportamentos que ela tinha, quando ela voltou na mesma cena, ela falou assim, nossa, mas... Aí eu percebi que aquilo que eu fazia era para esconder o corpo. Porque eu tô aqui na mesma situação agora e eu não tive necessidade de esconder o meu corpo. Entende? E nunca foi algo que realmente incomodou. Entende? Eu vou perguntar uma coisa para... Oi. Pode. Então, porque aí essa imagem ela vai se modificando vamos pensar no ser humano desde pequenininho, Sim. Né? Vai se modificando à medida que está sendo modificado realmente o corpo, né? Uhum. E a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas, isso está bem sincrônico, Uhum. né? Digamos, né? Não sei se a gente pode dizer isso ou não, né? E aí tem aquele jovem que passa pela adolescência, tem um estirão e tem atrapalha a marcha, atrapalha a percepção espacial. Isso é também distorção da imagem corporal? Aí é uma adaptação das mudanças corporais, tá? O estirão, assim,
deixa a pessoa muitas vezes estabanada, né? Porque a mudança foi muito rápida no estirão. Então, ela precisa de um tempo de adaptação dentro da fisiologia normal. Então, isso não chega a caracterizar uma distorção. É um momento de adaptação e renovação, tá? Então, a gente não considera isso como distorção. Distorção vai ser quando realmente a identificação de algo que não combina com a realidade leva a buscar soluções. Tá? Leva ao sofrimento e a identificação. Exatamente. Mas nós temos muito problemas das adolescentes no estirão. Né? Então, acho que a maior incidência da distorção da imagem corporal é na adolescência. Né? Quando os meninos e as meninas, até uma certa idade, têm um corpo muito parecido. Né? Tudo mais reto. E quando começa a diferenciação do corpo, né? Na puberdade, é que começa a ficar esquisito. Porque é uma constante adaptação. Né? Então, as mulheres começam a ganhar formas, a acumular gordura, e os meninos começam a ganhar um corpo, né, mais masculino. E nesse momento que traz bastante comparação. Porque como é que eu aprendo como o meu corpo é? Na comparação. Então, a comparação feita de uma forma neutra, ela é muito benéfica e necessária para eu saber o tamanho que eu tenho. Mas, quando ela começa a ter uma identificação mais negativa dentro de um julgamento negativo, é aí que a gente cria uma distorção. Por exemplo, nesse estirão, eu tenho uma menina que cresceu antes de todo mundo. E, naturalmente, ela vai receber comentários. Eventualmente bullying. Exatamente. Nossa, como você está grande, girafa. Entende? O grande sempre remete à largura e não à altura. Na verdade, ela cresceu em altura. E aí, por ela ser mais alta, ela fica no fundo. Ela sempre está atrás. Por causa do tamanho, ela recebe um bullying, comentário. Então, é tudo por causa da diferença do tamanho dela com as colegas. Então, a roupa das colegas não cabe nela. E o que ela vai acreditar? Ela ainda não tem aquele discernimento, eu sou a mais alta. Eu sou a maior. Maior é igual a grande, gorda. E aí, elas pesam. Ela, a menina que teve estirão, vai pesar mais. As amigas pesam menos. Só que quem está sendo julgada negativamente por causa do tamanho do corpo? Ela que está sofrendo bullying. Então, ela começa a fazer associações negativas de que, por causa do meu corpo, eu sou diferente, de um modo negativo. Então, o meu tamanho está errado. Ser do meu tamanho não é bom, não é positivo. Entende? Para algumas jovens isso passaria. Algumas jovens passam problemas, depende muito do contexto que ela está vivendo na família. Depende sempre do contexto. Pode acontecer ou não. Mas é uma fase de muita suscetibilidade ao desenvolvimento da distorção da imagem corporal. Nessa fase, onde tem muita diferença do tamanho do corpo. Se você leva isso de uma forma neutra e natural, porque ela é natural, cada pessoa vai ter o seu momento de crescimento, uma hora diferente do outro, né? Mas aí a comparação vai criar essa angústia de que eu não sou igual às outras. Eu não peso igual a minha amiga. Se a roupa dela não cabe em mim é porque eu sou grande. E eu ainda peso mais do que ela. Então, a tendência é ela querer pesar igual. E aí começa a buscar recursos para pesar igual. Então, é muito complexo, né? Essa identificação, a maturidade, o amadurecimento de muitas coisas na adolescência, né? É muita coisa. Gente, é muita coisa. É escola, né? É esporte, é exigência, é nota, é corpo, é não sei o quê. Então, é bem complexo, né? Às vezes tem competição por notas, né? Tem uma paciente que falou, minha amiga é muito boa, ela só tira 10, eu não consigo tirar 10. Então, a única forma dela conseguir ser melhor do que a amiga é tentar ser mais magra do que a amiga. Entende? Que a amiga, ela tem notas boas e também é magra. Então, eles acham que ser magro vai resolver. Entende? Então, essas são as distorções que vão acontecendo porque cada um elabora
o que vem de fora de uma forma diferente. A gente sabe que a criança, né, ela não elabora muito o que vem de fora, ela absorve o inteiro, né? Então, o inteiro cola e ela vai trabalhar em cima desse inteiro, né? Ela não consegue discernir ainda porque ela não tem maturidade para isso, né? Então, vem um pacote de identificação que ela não consegue, né, organizar para ela de uma forma equilibrada. E tem a ver com a dificuldade não, a facilidade de ganhar peso após cirurgia bariátrica? Não, eu acho que a cirurgia bariátrica é um pouquinho diferente, Afonso, porque ela está falando que dá para fazer uma mudança, porque você estava perguntando. Na cirurgia bariátrica, depende também da cirurgia para a pessoa emagrecer, então eles levam um pouco mais tempo para poder identificar essas mudanças. E no decorrer desse caminho vai tendo outras alterações. E quando eles conseguem perceber, na minha opinião, quando eles conseguem, na minha observação clínica e de 42 anos de trabalhando com isso, quando eles conseguem perceber que eles emagreceram, eles ficam emagrecendo, se eles começam a engordar novamente, eles não têm essa percepção. Eles continuam magros. Eles têm uma dificuldade grande. Então já houve a readaptação. Isso. E aí passa a ser uma nova situação. Por isso que leva um tempo. E eu falo, por isso que eu estava perguntando, 3 meses, talvez na anorexia sim, mas na obesidade não, porque talvez passa, não sei. Eu não tenho tantos pacientes. Sim, porque uns 3 anos mais ou menos para eles poderem identificar que eles emagreceram. Porque o processo é mais longo. Porque primeiro emagrece, depois tem as cirurgias, concorda? Cirurgia plástica, porque tem uma série de coisas, olha né? Olha que coisa curiosa. A pessoa perde bastante peso, mas tem a sobra de pele, tem bastante sobra de pele. Sim. Então, a sobra de pele ainda vai comunicar o peso. Vai comunicar para o cérebro uma ocupação de um espaço. Então, a mente fica assim, pera, mas eu perdi peso? Eu tô menor? Mas ela ainda sente um peso por conta dessa sobra de pele que pesa e que reverbera. Essas sobras de pele ainda em alguns pacientes começam a ser negativamente. Sim. E aí talvez eu voltar a engordar. Eu já ouvi comentários assim mas se eu soubesse que eu ia ter tanta sobra de pele eu não tinha feito, então era melhor estar do jeito que estava. Aí volta. Então tem vários motivos para retornar, né? Que é diferente. É diferente. Então eu acho que o processo da readequação da percepção da imagem corporal no pós-bariátrico demora mais. Tem que ser feito uma etapa, aguarda, faz mais uma etapa. Dá uns 3 anos até você poder se dar conta de que realmente você emagreceu. Mas talvez poderia acelerar se a gente fizesse um trabalho dessa reprogramação antes. E o interessante, né, que a plasticidade funcional do cérebro, né, você falou 3, 4 meses, né, e aí eu fiquei pensando aqui, porque 3, 4 meses, porque ela tem que ficar entre a realidade e o trabalho, né, para reprogramar ou refazer a sua imagem corporal, ser mais adequada à realidade, leva 3, 4 meses na sua avaliação clínica. Agora, no experimento que foi feito, cegaram, né, com venda algumas pessoas, e isso é um estudo mais ou menos recente, deve ter uns 10 anos no máximo. E a reprogramação do cérebro, da parte do cérebro que está relacionada com a visão, fica hipotrofiada e começa a ser habitada por neurônios que vão comandar a percepção auditiva, né, e tátil. Então aumenta a tátil, aumenta a auditiva e diminui isto dentro do córtex. Né? Isso leva 15 dias. Aí tira a venda, em 15 dias ela volta a todas as funções como eram. Então a reprogramação do cérebro é a jato. Né? Mas aí precisa ter... a pessoa não pode ficar 15 dias sob a sua função. Né? Não dá. Tem que ser devagarzinho, né? A vida dela. Mas é interessante porque a plasticidade do cérebro. É que o cérebro, então, a gente conta com essa plasticidade para a gente poder modificar.
tudo, né? É que quando a gente fala de um transtorno alimentar, nós temos muitas áreas do cérebro que estão desequilibradas, que precisam entrar em equilíbrio, e principalmente uma condição emocional muito forte, de relação com famílias, com a relação também. Então, são muitas áreas que precisam ser reajustadas, né? Por isso que demora mais. Muito mais. Mas o meu trabalho... O final é muito mais, né? É muito mais, né? Então, eu acredito que a dificuldade para o bariátrico é isso. São as mudanças que ocorrem em várias etapas que o cérebro precisa se readaptar o tempo todo. E é um custo, porque tem outras coisas que também fazem parte do julgamento, da cirurgia que ainda não acontecia, o que vai acontecer depois. É tudo, né? O Aceitação. Exagerado. Acontece isso. Leva tempo. Uhum. Leva tempo para você se adaptar a tudo isso. São muitas novas adaptações. E as representações psíquicas também, elas podem ser mais depois, né? Sim. Porque você começa a se perceber uma série de outras questões que estão em jogo. Né? Agora eu sou assim. E revela outras coisas, né? Que estavam escondidas junto com outras comida, coisas. Né? É que tem... Exatamente. Era o cobertor. A gordura tem a representação da proteção. Né? Então, quando eu crio gordura real ou imaginária, eu também é uma busca de proteção. E a gordura absorve impacto, né? Os impactos emocionais, os impactos da vida. Então, amortece alguma coisa também, né? Então, é muita coisa, Eu dou conta, sou forte. Eu dou conta. Deixa comigo. Bianca, foi ótimo, foi muito esclarecedor. Ai, que bom. E a gente, acho que ficaria pelo menos umas 3 horas continuamente questionando você, porque é muita coisa que vem de informação, de coisas que a gente já conhece, e é uma área inovadora no fim das contas, né? Pouco divulgada, pouca gente conhece. Pouco divulgada, então eu agradeço o espaço aqui para falar do meu trabalho, porque a gente pode ajudar muitas pessoas mesmo, e por conta dessa inconsciência. Eu não sei o que eu tenho. Você tem solução? Claro que não. Não tenho, porque eu não sei. Então, a oportunidade que eu tenho de poder falar e das pessoas questionarem, isso existe, né? E pode trazer alívio, né? Então, eu agradeço muito, que é bem libertador mesmo. Que meus pacientes falam, que libertador, né? Então, se puder chegar a mais pessoas, eu agradeço. Viva a liberdade, né? A possibilidade de ficar livre, né? Nossos apoiadores, nossos espectadores, né? Não deixem de levar para os amigos, colegas, não deixem de acionar os botões específicos de fidelização e de aviso de novos materiais. E a rede social sua? É @BiancaTurm, THURM. Ótimo, fácil, é o nome que vai estar também na capa do podcast. Então, é só acessar a rede social lá, tem bastante informação e fico à disposição. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.